Pessoal, o Galo aí que vai fazer o seu último jogo de pré-temporada contra o Orlando City. Chegou hoje aí o Gabriel Menino, novo reforço do Galo, né? O jogador já falou que já se sente em casa, né? Parecia que já conhecia, né, os jogadores ali, os parceiros de jogadores, os colegas de trabalho ali há muito tempo. A gente sai de São Paulo, vai para Belo Horizonte, ou melhor, para os Estados Unidos, né? Porque a gente fala de campeonato mineiro do lado do Galo, mas ele tá focado, sabe onde? Ainda na FC Series, está lá nos Estados Unidos e joga contra o Orlando City neste sábado. Me senti em casa, parecia que eu já conhecia aqui há bastante tempo, já conhecia metade do elenco, joguei com alguns na seleção, na base também, o Scarpa, o Davinho, joguei aqui no Palmeiras. E sobre a negociação eu fiquei muito feliz, sobre um clube muito grande, que é o Atlético, ia ter mais oportunidade. Então acho que acendeu uma chama, um brilho no olhar de novo, de jogar futebol, e agradeci muito a Deus que deu tudo certo. É um recomeço, nova vida, novos sonhos, novos objetivos. Então venho aqui com a mente aberta, cheio de disposição, disposto a fazer tudo que o clube e o professor pedir, para que a gente consiga conquistar os nossos títulos aí. Reencontrar ele foi muito bom, é uma amizade que eu vou levar pra minha vida. Às vezes é difícil, vocês sabem, porque ele tem um parafusinho a menos, mas a gente já é acostumado com ele, mas tenho certeza que vai ajudar muito o Atlético. A gente segue atualizando então o Clube Atlético Mineiro aí nos Estados Unidos. Mais uma vez o Conca volta ao nosso telão aqui, aparece aqui no nosso telão para trazer as informações do Galo, porque é isso, o Galo gostou de ficar por aí, tá, Conca? Ainda tem jogo, nada de campeonato mineiro, tá curtindo essa vida igual a sua. Mais ou menos, viu? Se bem que hoje deu uma esquentadinha por aqui, mas curtiram tanto, Mari, um abraço pra você, pro Barra, pro Jailson, pro Fã de Esportes, que ontem foram até assistir a um jogo de NBA aqui, né, do Orlando Magic, contra o Portland Trail Blazers. Num primeiro momento não iam todos os jogadores, mas o Cuca levou todo mundo para juntar ainda mais o grupo. Nessa entrevista o Gabriel Menino ainda contou pra gente que o Daverson parecia um corretor de imóveis, porque ele fez inclusive o Gabriel Menino pegar uma casa perto da dele, vão ser vizinhos, está ajudando. E como eu até falei ontem, destaquei, eu trouxe até o time que vai jogar amanhã contra o Orlando City. Dos reforços contratados pelo Galo, o Gabriel Menino é quem tem sido aproveitado entre os titulares, jogando até um pouco mais à frente, tem treinado muito bem. Já eu passo o time, amanhã às 5 da tarde contra o Orlando City, mas importante dizer que o Galo segue se mexendo no mercado, né? Insiste na contratação do Gregory, o volante campeão da Libertadores do Brasileiro pelo Botafogo. A primeira oferta foi recusada, mas uma nova tentativa está sendo feita. Existe até um rumor de que o Palmeiras também estaria na briga para contratar esse jogador. A gente falou já ao longo da semana do Júnior Santos, que está em Belo Horizonte, também vai ser reforço. O Thomas Coelho, que é aguardado hoje em Belo Horizonte. E o Galo até pensando em Soteldo, mas aí dependeria do Santos trazer ou não o Neymar, Bruno Henrique, outro alvo. Enfim, o Galo um pouquinho mais tardio, né, se comparado com outros times, como por exemplo o seu rival, o Cruzeiro, mas ainda no mercado buscando a formação do time de 2025. Quem vai trabalhar nessa parte, que vai fazer justamente a ponte entre o Departamento de Futebol e a SAF, é o Paulo Brax. Ontem ele foi anunciado como novo coordenador executivo. Ele vinha trabalhando no Santos, se desligou lá da Vila Belmiro e é mais um integrante aí dessa nova diretoria. Até estava perguntando ontem, é acima do Vitor, ele está do lado do Vitor, e aí me explicaram isso, né, que ele vai fazer exatamente o meio de campo entre o Departamento de Futebol e os proprietários do Atlético Mineiro. Amanhã contra o Orlando, então, Everson, mesmo time que começou jogando contra o Cruzeiro, aqui na Flórida. Everson, Saravia, Lianco, Alonso e Guilherme Arana, Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino e o Gustavo Scarpa. Veja o Scarpa, diferentemente, né, da época do Milito, jogando mais à frente, jogando como meia. Bernard e Hulk. O Bernard é outro que tem tido mais oportunidades desde a chegada do Cuca por aqui, meus amigos. Atlético Mineiro e Orlando City. Vamos para Orlando, mais especificamente para o estádio do adversário do Galo. Lá está o nosso Lucas Herrero. Lucas, quero saber a temperatura, se deu uma trégua, preparativos dos dois lados. O Galo bem atento a essa partida super bacana que a Band vai mostrar em detalhes. Tudo bem com você? Bora pra cima dos americanos, Galão.
Tudo ótimo, Rê. Um beijo pra você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. O frio segue por aqui, é claro, né? Cerca de 6 graus nesse exato momento, mas hoje fomos malandros. A Band está no palco do jogo, falando ao vivo de maneira exclusiva. Unicamente aqui dentro do estádio Orlando City. Então um grande beijo, um abraço à Patrícia Maldonado da FC Sirius, que conseguiu esse lugar coberto, mais aconchegante, para que a gente pudesse fazer essa entrada e mostrar para quem está em casa o palco da partida entre Orlando City e Atlético Mineiro. Bom, a gente traz agora as informações das duas equipes, né? Começando pelo Atlético, que teve aquele empate contra o Cruzeiro na primeira partida da FC Sirius, e a equipe que iniciou o clássico também deve começar a partida deste sábado, com Everson no gol. Na defesa a gente tem o Saraiva atuando pela direita, Júnior Alonso e Lianco na zaga, com o Arana na esquerda, meio de campo com o Alan Franco e também a presença do Gustavo Scarpa, o Gabriel Menino, e no ataque Hulk e o Bernard. Esse um provável time do Atlético Mineiro, que conta também com outros nomes do banco de reservas, né? Como, por exemplo, o Daverson, que deve entrar na segunda etapa, ele que foi um dos grandes destaques. Já do lado do Orlando City, o que a gente tem? A gente tem uma equipe que perdeu seu principal nome, o camisa 10, Facundo Torres, que foi justamente para o Palmeiras uma transação milionária, mais de 10 milhões de dólares. Com isso, quem deve chegar para o lugar do Facundo Torres no Orlando City? Marco Pasalic, jogou a Copa do Mundo pela Croácia em 2022. Então, dos dois lados, temos muitas estrelas, muitos nomes importantes para esse confronto que vale troféu, viu, Rê? Se tivermos empate no tempo normal, vamos às penalidades máximas para saber quem leva o primeiro troféu dessa pré-temporada, o Inter & Co Trophy. É isso aí, o primeiro jogo da pré-temporada do Orlando City vale troféu. Assim como se fosse o Barcelona lá na Espanha, sabe? O troféu Juan Gamper. Por aqui também temos esse troféu para o primeiro jogo da temporada do Orlando City. Agora, para entender um pouco mais sobre esse confronto, o que vale para Orlando City e Atlético Mineiro, a gente preparou um material bem especial no meio daquela friaca que estava no CT do Orlando City. Bora conferir. Eu duvido você acertar todos os jogadores que estão no vídeo. E esse aqui então? É touca, capuz, cachecol, blusa, tudo para tentar driblar o frio com sensação térmica de 0 grau. É muito difícil, muito frio. Fase difícil na manhã e também na tarde, mas aí se sente um pouco de saudade do Brasil. A gripe vem, com certeza, né? Depois do choque térmico. E nessa friaca a gente pôde acompanhar apenas a segunda atividade aberta do Galo em 8 dias nos Estados Unidos. Sinal de que o foco é realmente a preparação dentro das 4 linhas. Mesmo com a visita do elenco ao parque de diversão na quarta, deu pra ver o Bernard na esquerda ali, hein, galera, na pra ponta, se divertir. A gente ficou meio preocupado, né? Porque a gente veio aqui, achou que não ia treinar o tanto que a gente ia treinar no Brasil, mas a gente está treinando o dobro, 2 períodos quase todos os dias, até vocês acompanharam aí, acho que 2 treinos. Então está sendo muito bom, a gente está nos preparando muito bem. Amanhã o amistoso contra o Orlando City vale título, ou seja, se empatar no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. Além de valer troféu, o jogo desse sábado tem um ingrediente muito especial. O Orlando City possui apenas um brasileiro que justamente foi revelado pelo maior rival do Atlético Mineiro. O nome dele é Rafael Santos, que recebeu a gente por aqui. E conta pra quem tá em casa, qual foi o clube que te revelou pro futebol? O Cruzeiro, né? Cruzeiro é a minha casa ali, onde eu pude jogar vários jogos contra o Atlético, né? Tenho um respeito também pelo Atlético, mas o jogo de sábado vai ser um jogo atípico para mim, onde vou poder estar matando a saudade de jogar um clássico, né? A relação do Orlando City com o Brasil é de longa data. O clube já teve dono brasileiro na década passada e hoje possui o diretor de futebol, Ricardo Moreira, além do CEO, Luiz Musi. A gente sempre teve no escritório, no front office aqui, sempre a gente tinha um dono brasileiro antes que vendeu, a gente tinha muitas pessoas que trabalhavam no dia a dia do clube brasileiro, ainda tem. O nosso CFO é brasileiro, o nosso CMO, Chief Marketing, é brasileiro. Eu, o Ricardo aqui, temos pessoas do departamento de scout e os jogadores que sempre vieram e renderam aqui desde a época do Kaká, né, que foi o que iniciou tudo. No Galo, enquanto o Sub-20 joga o Mineiro e ainda não venceu, os titulares entram em campo nos Estados Unidos, com a mesma formação que iniciou o clássico do último sábado.
Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Bernard e Hulk. Tudo pronto. E a primeira decisão da temporada, Orlando City e Atlético Mineiro, você acompanha ao vivo na tela da Band. É amanhã, a partir das 4h45 da tarde. Não perca, bacana de acompanhar aqui na Band. Galera, Paulo Brax está contratado pelo Galo e o Everton Guimarães falou aí sobre o novo cargo onde esse gestor do futebol vai ocupar, que será aí acima do Vitão da Massa. Vamos conferir o trecho, galera. As imagens são da TV Band Minas, link na descrição do vídeo como créditos. Eu queria falar sobre a pressão também do jogo do final de semana do Cruzeiro contra o Betim, nas costas do Diniz, mas já que o Eltinho puxou o assunto, eu acho que vale a pena a gente também já entrar para falar, porque o Atlético ontem oficializou a contratação do Paulo Brax. Fato é que, se você fizer uma pesquisa, uma stalkeada nas redes sociais, você vai ver que há um desconforto muito grande com a contratação do Paulo Brax. Aí eu quero devolver uma pergunta para você que está assistindo a gente aqui e ouvindo pelo rádio. Quem, afinal de contas, vocês querem? Porque o Cuca gerou desconforto, embora a maioria tenha aprovado. O Paulo Brax tem lá suas limitações, e os trabalhos dele, os mais recentes, não foram trabalhos bons, mas eu meto uma ressalva, porque é o seguinte: quem prometeu que o Atlético traria alguém muito maior, como gestor, como treinador, e transformaria o Galo num time mundial, não foi o Paulo Brax. Então, quando o Paulo Brax vem pro Atlético, o trabalho dele depende diretamente de quem está acima dele. E aí eu tô falando dos gestores do clube. Donos. Porque no Vasco não tinha como o trabalho do Paulo Brax avançar. O do Alexandre Matos não aconteceu lá no Vasco. Então aí a gente coloca Brax e Matos no mesmo patamar. Não conseguem trabalhar porque acima deles os caras da 777 não eram do ramo. Eles não estavam conseguindo gerir o Vasco. Boicotaram. Boicotaram. O Santos, que é onde o Brax se encontrava agora, estava passando por um processo de reestruturação. Estava na B, subiu para A e agora voltando a ser um clube de Série A, e aí a realidade de Série A é bem diferente da de Série B. No Internacional, ele pegou a pior época da última década do Internacional. Os piores gestores eram gestores de quando ontem eu estava conversando com a Renata Fã, inclusive, sobre isso. Ela não consegue ouvir o nome do cara que era presidente quando o Paulo Brax era gestor do clube. Então, pera lá. Que ele tem preparo, Inter, então. Inegavelmente, ele estudou muito para exercer o cargo. Ele é um cara que sabe mais do riscado, da área dele, do que o próprio Vitor, que hoje é diretor. Agora eu tô vendo todo mundo bater no cara como se o cara fosse absolutamente um nada. E aí? E tem outra coisa do Paulo Brax no Internacional que é muito importante. Você falou a respeito da situação que estava vivendo no Internacional, e ali também foi feito o aumento da dívida. Com a chegada do Paulo Brax, ele diminuiu em 30% a folha salarial, que é uma preocupação quando você tem uma dívida muito alta, e naquele momento era necessário diminuir gastos dentro do Internacional, e ele conseguiu fazer isso, diminuindo em 30%, e ao fim do trabalho dele, que foram apenas 14 meses, foi o primeiro período do Internacional nos últimos 5 anos que teve superávit. Então foi a primeira vez que o Internacional terminou o ano, até o torcedor colorado me perdoe o termo que eu vou usar, no azul, né? Não com dívidas tranquilas, alicerçados. Então isso é ponto positivo. E um outro ponto positivo que muito torcedor colorado tá aí para pegar e entender que isso é importante também, no quesito vendas. A principal venda na história do Internacional nos últimos anos é do Yuri Alberto. E vendas também são importantes. E naquele momento, quem fez a negociação junto ao Zenit foi o Paulo Brax. Interessante, 25 milhões
de euros que entraram no cofre do Internacional. Então é claro que a gente entende que quando o Atlético, como o Everton muito bem começou, quando a gente coloca que o Atlético estava buscando no mercado nomes lá da primeira prateleira, buscando até nomes que estão trabalhando no futebol do exterior, não só para gestor de futebol, mas também como treinador, levava a crer que o Atlético buscaria esses nomes. Quando não busca, é o que a gente começa as discussões. Mas o Paulo Brax já mostrou que entende, que estudou, que se preparou para isso. Agora que ele está anunciado pelo Atlético, é o torcedor do Atlético abraçar e entender a missão que o Paulo Brax tem no Atlético. Eu não sei a opinião dos amigos, o ouvinte também pode opinar aqui. Talvez um tanto da frustração do torcedor atleticano com relação ao anúncio do Paulo Brax fazendo um recorte dos últimos anos, mas eu acho que tem muito mais a ver com a expectativa frustrada do não retorno de Rodrigo Caetano. Eu não sei, eu posso estar enganado, porque o nome do Rodrigo Caetano, quando a gente fala de Atlético nos últimos anos, efetivamente está ligado a sucesso. Claro que ele não ganhou todos os anos, mas 21, 22, o Atlético tinha um ótimo time, melhorado até do que de 21, na verdade. Eu acho que talvez seja o Paulo Brax seja um pouco vítima da sombra. É claro que era um outro cargo, o Atlético está mudando o organograma, mas se o Rodrigo Caetano estivesse no clube, ele seria, ninguém tem dúvidas de que ele ocuparia essa posição do Paulo Brax. Sim. Então eu fico pensando se não é um pouco disso, sabe, HG? Até para dar, porque o atleticano se acostumou a ver no Rodrigo Caetano um cara onde ele não se preocupava com as questões do futebol, que sabia que estava tudo centralizado e que tinha um cara muito competente. E aí, é claro, o Paulo Brax, você disse bem, ele tem toda a preparação, toda a vivência no futebol, mas quando não é possível colocá-lo na mesma prateleira do que o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, que aliás, embora gente do Atlético negue que tenha ocorrido uma reunião com o Paulo Brax, com o Rodrigo Caetano, ela aconteceu no Rio de Janeiro. Estavam Sérgio Coelho, Rodrigo Caetano e mais uma terceira pessoa, que eu não sei se foi o Carlos Alberto do Atlético, eu não sei. De uma terceira pessoa nessa reunião, ou até quem sabe uma quarta, mas o Sérgio Coelho, mais um do Atlético, e o Rodrigo Caetano se encontraram no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Caetano, na oportunidade nós falávamos disso aqui, o Rodrigo Caetano não voltou porque ele tem questões familiares que precisam ser resolvidas e lá no Rio de Janeiro. Então ele não conseguiria voltar. E aí, diante disso, o Atlético foi pro mercado e tal, e aí chegou no Paulo Brax. Paulo Brax, acima de tudo, o que a gente tem que destacar aqui, que é um atleticano, né? Sim. Atleticano de arquibancada mesmo e tal. Então, assim, o que eu posso desejar ao Paulo Brax é que o Paulo Brax faça um ótimo trabalho no Atlético, mas você, torcedor do Atlético, precisa entender definitivamente. O trabalho do Paulo Brax só vai virar se a direção der a ele autonomia e condição para ele exercer o trabalho dele. Caso contrário, aí é que tá, meu ninguém querido. faz milagre, nem o Rodrigo Caetano, que aliás foi contra a venda do Savinho, tá? Na oportunidade, pelos péssimos valores que foram aplicados. Baixos valores aplicados. Ele foi contra, mas ele foi forçado a vender o Savinho para bater a caceta do orçamento. Exatamente. Que não resolveu muita coisa na história financeira do Atlético. Não resolveu. Né? É por essas que o torcedor atleticano pensa, bom, teve alguém com juízo lá dentro, né, na questão do Savinho e de tudo que o Rodrigo Caetano ofereceu para o futebol do Atlético nos últimos anos. Quando você pensa nos valores de hoje, você assusta ainda mais com os valores que foram feitos pelo Savinho. É o pior negócio da história. Esse aí vai demorar a ser batido. Exatamente. Hoje o cara brilha só no Manchester City. Ele inclusive, o Paulo Brax vai ser responsável, que não participou efetivamente, mas vai ser responsável já pela apresentação do Júnior Santos e do Coelho. Aliás, o negócio do Coelho deu uma travada, né? Gente, eu vou falar de novo o que eu falei ontem, a audiência rotativa. É inacreditável o Atlético tá vivendo uma novela para contratar o Coelho. Coelho, gente, que estava no Atlético Paranaense, que foi rebaixado. Isso quando acontece, mercado, né? As ações do atleta dão uma baixa. E o Atlético não conseguiu contratar. De novo eu falo, contratação que é longa, arrastada, é aceitável pelo Nacho, pelo Gustavo Scarpa,
E por aí vai. Agora, pelo Coelho, vai me desculpar, Coelho, mas não dava. A novela tinha que ser um capítulo só. Não tinha, era um filminho. Não tinha nada, ou um curta-metragem. Vocês têm informação de onde que está o problema que está gerando a novela? Alguma coisa com relação a valor, tempo de contrato, Elton? Parece que os valores com Coelho já estão acertados. O problema é o Atlético Paranaense aceitar os valores que o Atlético está propondo. O Galo que está aí fazendo a sua pré-temporada em Orlando, né? Contra o Orlando City. O elenco do Galo curte jogo da NBA em Orlando e vai também enfrentar o Orlando City amanhã na última partida da pré-temporada nos Estados Unidos. Lembrando que após esse jogo, né, no caso sábado, o Atlético vai viajar domingo ao Brasil e certamente o próximo jogo do Atlético no Campeonato Mineiro será já com o time titular, tá certo? Lembrando que o Galo joga domingo com o time reserva e já vai jogar, eu acredito que na quarta-feira de 29 contra o América Mineiro, né? O jogo já será com o time titular. Então vamos ver aí, né, o que pode acontecer aí no time do Galo. Lembrando que o Galo é um dos que foram mais, por isso que o Galo está voltando depois, né? Porque o Galo foi um pouco mais tarde que os outros, foram um pouco depois dos outros times. Então isso significa que o Galo vai passou mais de uma semana a mais do que os outros times, né? Então esse jogo agora de domingo, amanhã será contra o Orlando City, o time principal. Domingo será o time sub-20 que vai jogar, né, o Campeonato Mineiro. E já na quarta-feira, dia 29, o Galo já enfrenta o América Mineiro com o time principal. Mas e aí, o que vocês acharam aí da contratação de Gabriel Menino para o time do Galo? Vocês acham que o Galo fez uma boa contratação, né? Vocês acham que aí os próximos jogadores que podem estar chegando aí no time do Galo, o Júnior Santos, vai somar? O que vocês acham aí também dessa possibilidade do Bruno Henrique, né? Essa oferta que o Galo fez para o Bruno Henrique. Vocês acham que é uma oferta válida? Vocês acham que realmente vai acontecer ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, o que vocês acham a respeito aí do Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.